O Hobbit, o primeiro livro da Terra-média escrito por Tolkien e que deu início a todos os contos do Legendário e do Senhor dos Anéis como um todo, claro, e que trazia uma história bem simples e de fácil entendimento, mas porém com grandes subtextos bem ricos e muito bela em sua essência. Hoje nós vamos debater como é que foi o processo de criação deste livro e que incentivos, que influências, qual foi o processo que o Tolkien usou para poder conseguir produzir ele. Lembrando que todas as informações que eu consegui arranjar sobre este tema foram tiradas do livro do Hobbit, que teve a sua edição feita pela HarperCollins mais recentemente, e lá tem um prefácio sobre o livro feito pelo Christopher Tolkien, o filho do Tolkien. Traz bastantes informações interessantes e valiosas sobre essa produção em si. De início, nós precisamos entender que o Hobbit, ele não ia inicialmente entrar como uma história a integrar a mitologia do Legendário, que sim, em meados dos anos 30, já tinha seus primeiros escritos sendo produzidos pelo autor. A história do pequeno Bilbo era, na verdade, mais um dos contos que o Tolkien contava para os seus filhos. Existe também uma passagem no prefácio do Hobbit, que eu já citei aqui, que relata bastante e de maneira bem concreta isso. Quando o Hobbit apareceu, essas histórias dos dias antigos estavam em uma forma coerente. O Hobbit não foi escrito com a intenção de ter qualquer coisa a ver com elas. Entretanto, meus filhos ainda eram novos. Eu tinha o hábito de inventar e contar oralmente, às vezes, e de escrever histórias infantis para o divertimento deles. O Hobbit foi escrito com a intenção de ser mais uma delas. Não possui uma relação necessária com a mitologia, mas naturalmente foi atraído em direção a essa construção dominante em minha mente, fazendo com que a história se tornasse maior e mais heróica conforme prosseguia. Tendo essa ideia em mente, nós partiremos agora para as primeiras concepções de história que foram feitas pelo Tolkien, que seriam a frase clássica e o mapa de Tror, que por muito tempo só foram isso. Também existe no prefácio outra passagem em que ele diz: tudo o que me lembro sobre o início de O Hobbit é de sentar para corrigir provas para o certificado escolar no cansaço interminável daquela tarefa anual imposta sobre acadêmicos sem dinheiro e com filhos. Em uma folha em branco rabisquei, numa toca no chão vivia um hobbit. Não sabia e não sei o porquê. Não fiz nada a respeito por muito tempo e por alguns anos não fui além da produção do mapa de Tror. Porém, tornou-se o Hobbit no início dos anos 30. No texto, o Christopher Tolkien também conta que os primeiros incentivos para a escrita foram impostos pelas importâncias de detalhes que ele e seu irmão davam a coisas meio que sem importâncias, como por exemplo a cor da porta do Bilbo. Com isso, Tolkien ficava puto e ia anotar as informações em sua escrivania. Em meados de 1930, a história já tinha tomado bastante forma, sendo escrita até a morte do Smaug. Foi então que C.S. Lewis, sim, o C.S. Lewis, o criador de Crônicas de Nárnia, um grande amigo do Tolkien, que ele conheceu na Universidade de Oxford, no estudo de línguas e literaturas inglesas, fez uma leitura dos rascunhos do Hobbit e fez algumas críticas, que às vezes davam o norte para o autor do que escrever, quando ele aceitava, é claro, porque o Tolkien ele não aceitava muito bem as críticas do seu amigo, pelo seu perfeccionismo. Sim, o Tolkien era muito perfeccionista, cara, você não tem ideia. Tem uma versão de Beren Lúthien, aquele livro que eu falei até no Guia Quasar, se você não viu, tá aí no card, em que ele fez essa versão, né, e ele chamou ela de Balada de Leithian. E aí, nesta versão, ele escreveu e deu pro C.S. Lewis ler. O Lewis, então, ele leu e, por sua vez, querendo ajudar um amigo, incentivar ele a continuar escrevendo, fez uma crítica de 14 páginas pro cara ler. Ele escreveu e deu pro Tolkien ler. E adivinha, o Tolkien leu a crítica e simplesmente começou a reescrever o capítulo inteiro da canção de Beren Lúthien que ele tinha entregado pro Lewis. No caso do Hobbit, aparentemente as críticas foram aceitas por ele e fizeram algum efeito, já que em 1936 os capítulos finais foram produzidos e em setembro do ano seguinte o livro foi publicado. Uma última curiosidade sobre o Lewis em si é que ele, quando viu que o livro tinha sido publicado, publicou em um jornal, como anônimo até, uma resenha do livro e posteriormente, lá, muito tempo depois, ele pegou essa resenha que ele escreveu e colocou em seu livro sobre histórias que você pode achar aí por aí pela internet da vida e tal, e na Amazon, tem no Mercado Livre pra você comprar e tal, e que é um dos livros que eu quero adquirir, cara, porque é muito legal. Lá não tem só histórias de resenha sobre o Hobbit, né, tem sobre os Seus Anéis, né, que um dia talvez até faça algum conteúdo sobre, e também tem sobre outras coisas, como Alice no País das Maravilhas. Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas tem coisas sobre o Mágico de Oz lá também. Cara, se tu não foi embora até agora, eu só te peço pra tu considerar se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Se você for inscrito, por favor, deixa o like aí, vai lá, não cai o dedo não. Compartilha esse vídeo com um amigo seu que gosta de Terra-média, que gosta de alta fantasia, gosta de assuntos sobre histórias medievais. Eu sempre gerando esse tipo de conteúdo aqui sobre cultura pop, sobre Star Wars, Senhor dos Anéis, sobre animes, sobre Marvel, DC, HQs, mangás e tal. E é uma honra ter vocês aqui, caso você não seja inscrito, claro, e eu vou
Você que é inscrito, eu agradeço a sua presença, você me fortalece a cada dia pra deixar esse conteúdo cada vez melhor, mais competente e que ajuda a me incentivar a continuar ele aqui no YouTube. Então, sem mais delongas, vamos para o retorno do... Após a publicação, o livro então foi um sucesso. Claro, foi difícil imaginar pro Tolkien como que um simples conto feito para os filhos dele virou uma história tão famosa. A presença da popularidade do Hobbit na vida do autor foi tão grande que a escrita do Silmarillion, sim, o Silmarillion, que como eu já falei antes, estava sendo produzida desde a época da criação do Hobbit, teve que ser interrompida, porque a demanda de uma continuação do Hobbit estava sendo muito grande, feita pela editora, e que ele, com essa pressão, teve que aceitar e produzir, e que ele pegou e foi lá escrever, claro, Os Seus Anéis, que a gente sabe que foi isso. Tem até uma passagem muito boa de uma carta que ele escreveu para o Stanley Unwin, em que ele conta: mas tenho certeza de que o senhor entenderá quando digo que a construção de uma mitologia elaborada e consistente e 2 idiomas ocupam por demais a mente, e as Silmarils estão no meu coração, de modo que só Deus sabe o que acontecerá. O Sr. Bolseiro começou com esse conto cômico entre convencionais e inconscientes anãos de contos de fadas dos Green e acabou atraindo para a borda disso, de maneira que até mesmo Sauron o Terrível espiou por cima dessa borda. E o que mais hobbits podem fazer? Eles podem ser cômicos, mas sua comédia é suburbana e a menos que seja colocada junto de coisas mais elementares. Então aqui você já vê, né, como que ele tá contando de como que era difícil produzir uma mitologia consistente e ao mesmo tempo criar uma sequência pro Hobbit, porque o Tolkien, ele teve uma evolução muito grande do Hobbit pro Senhor dos Anéis. Ele passou 18 anos escrevendo a sequência desse livro, que é tão simples e que teve uma sequência tão complicada, como o próprio grande produtor de conteúdo, o Bolseiro, cita. O Hobbit, ele tem uma essência que ela é transparecida no começo do Senhor dos Anéis e que aos poucos ela vai se perdendo no livro e dando ar para uma coisa mais sombria à medida que o livro vai evoluindo. Então você vai ver que ele vai querendo fazer essa sequência, mas ao mesmo tempo evoluindo a sua escrita, o que eu amo nesse autor, que deixa a leitura muito rica. Um livro não é igual ao outro, e quando tem uma sequência de uma história, ela é respeitada em sua essência como sequência, dizendo e falando as coisas importantes do livro anterior, mas também trazendo coisas novas, agregando mais e mais a esse grande e muito, muito imenso universo da Terra-média. Que é claro, essa produção do Senhor dos Anéis também teve a sua história contada em um dos prefácios que teve sobre a nova edição da HarperCollins, que ela fez também junto com o Hobbit aqui, que um dia talvez eu traga pra vocês. Mas hoje a gente fica só com essa linda história de como que foi essa questão de o Hobbit ser produzido de uma maneira tão inesperada, virar uma febre que foi o livro, tal. Esse livro, pra vocês terem ideia, cara, tem muita coisa legal sobre, tem muita importância, o impacto que teve na mídia, na cultura pop foi muito grande. Referências existem em Stranger Things, com os meninos lá, o Dustin, falando sobre a Floresta das Trevas. Conhece a Floresta das Trevas? Não, isso tá parecendo inventado pra mim. Não, é do Senhor dos Anéis. Não, do Hobbit. O Soldado Invernal, na série do Soldado Invernal lá da Marvel, ele fala que leu o Hobbit quando ele foi lançado, já que ele tava vivo na época que ele não saiu, né? Com o Sam perguntando: nossa, como é que tu conhece? Não, eu li o Hobbit. Um desses três. Quem você tá enfrentando agora, o Gandalf? Olha, como é que você sabe sobre o Gandalf? Eu li o Hobbit em 1937, assim que foi lançado. E nossa, foi muito interessante, cara, ver essas referências aparecendo na cultura pop, na mídia em geral, muito grande, muito extensa, que todo mundo consome. É muito legal ver como essa pequena obra, esse pequeno conto que só o Tolkien contava pros filhos dele, virou uma coisa tão imensa e tão grande, com um amor bem singelo, bem simplório, trazendo a simplicidade da mente de um autor que escrevia histórias pros filhos e que trouxe à tona esse mundo tão belo que foi a Terra-média, que já estava sendo escrita, claro, como se tem antes, mas que aqui incorporou essa historinha tão bonita, tão bela, que eu amo muito. Até o momento desta gravação eu não li o resto dos livros, mas o Hobbit, ele continua sendo o meu livro preferido da Terra-média inteiro. Eu ainda estou começando a ler os apêndices do Senhor dos Anéis e eu tô seguindo pro Silmarillion, claro, mas, mano, até agora o Hobbit, ele é um livro que eu amo muito e que até agora é o meu preferido. Foi o primeiro que eu li, é o que eu gosto bastante, que iniciou a minha carreira nessa Terra-média que eu amo tanto e com certeza vai continuar sendo um dos livros mais importantes pra minha vida inteira. Então é isso, gente, obrigado por assistir até aqui. Eu adorei fazer esse vídeo, eu tô muito feliz que eu consegui trazer um vídeo tão legal sobre um assunto que é tão simplório, ao mesmo tempo tão rico, e que eu tô iniciando esses vídeos da Terra-média agora. Eu tô muito feliz que ela tá conseguindo ser esse segundo pilar do canal, que com certeza vai ter mais conteúdo aqui. Esperem bastante que vai ter, tá certo? Aqui nesse momento eu só peço que você, por favor, deixe seu like, caso você não tenha dado ainda. Compartilhe esse vídeo com um amigo seu que gosta da Terra-média, que gosta de cultura pop, que gosta de histórias e contos sobre alta fantasia. E também eu quero aqui perguntar, se você não for inscrito, será que você pode, por favor,
deixar sua inscrição aí, meu cara. Você ficou até aqui, então eu acho que você gostou do vídeo, tá? Então seria uma honra ter você aqui. Comenta alguma coisa aí que você gostou, comenta o que você quer que eu fale sobre a Terra-média por aqui, tá bom? Deixa um comentário aí, legal? E sem mais delongas, eu espero vocês num próximo vídeo, na próxima aventura com o Sentinela Quasar. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, eu aviso por lá quando tem vídeo novo. E também vai estar aparecendo aqui, agora nas telas finais, uns vídeos pra vocês assistirem, caso vocês ainda queiram ficar um pouco mais comigo. Até a próxima, gente. Eu amo vocês e tchau.